Gravar vídeo de escrita hoje, gente, porque, né, o pessoal já tava brigando comigo, porque eu não gravava mais fazia um tempão. Então vamos lá. Esse foco aqui. O que eu fiz no final de ano? Chorei por causa do John Rian e engordei. Foi isso. Grande final de ano esse. Ó, uma bosta. Pessoal aí que gosta de texto, gosta de escrita, tava dando bronca aí nas redes sociais. Cadê o vídeo de escrita que nunca mais falou? Cadê? Vou te falar um negócio aqui pra você que gosta de texto, que tá no meu canal por causa disso. Dá uma dica aqui pra você rapidinho aqui. Todos os meus vídeos em que eu falo sobre K-pop, boa parte deles, os meus roteiros são construídos, vamos dizer assim, em cima de técnicas de storytelling, né? Que são técnicas que ajudam você a contar a história de maneira mais interessante, de maneira que prenda as pessoas. Então, você que gosta de texto, mas não gosta de K-pop, eu dou essa dica. Assista os meus vídeos a respeito desse assunto, prestando atenção na maneira como eu falo do tema. Porque ali você vai com certeza captar várias técnicas que você pode aplicar em texto. Eu pensei em fazer um vídeo qualquer hora explicando, se vocês quiserem, como que eu faço esses roteiros, que técnicas são essas, algumas coisas que podem ajudar você a fazer um vídeo mais interessante ou até contar uma história de um jeito interessante. E a história que eu falo aqui não é só história ficção. Você precisa dar uma palestra ou apresentar um trabalho na escola ou na faculdade. Essas técnicas ajudam você a falar de um jeito que as pessoas prestem atenção. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, é só falar. Ok. Gente, eu nunca sei se isso aqui tá focado, cara. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu não fiz a sobrancelha. O que é exatamente ter uma ideia para uma história? Você tem que saber primeiro o que é uma ideia antes de ter uma ideia. Uma ideia não é eu quero escrever uma história sobre esportes radicais. Quando a gente pensa assim, a gente ainda não tem uma ideia, né? Você tem pessoas pulando de paraquedas, você tem pessoas pulando de cachoeiras, né? Você tem paisagens muito bonitas, mas você ainda não tem uma ideia para uma história. Você só tem uma ideia para uma história a partir do momento em que você começa a usar palavras como e então, até que, porém, coisas assim. Era um dia normal como outro qualquer, né, em que o fulano foi fazer os esportes radicais dele, até que, entendeu? Como ter uma ideia que é boa para uma história, né? Acho que todo mundo que escreve se pergunta isso, né? Eu acho que a partir do momento que você escolher um tema para uma história, ou um universo que você quer explorar, ou um gênero que você quer explorar, você tem que perceber em quais pontos você pode trabalhar, né? Onde que você vai encontrar nesse universo que você escolheu o drama, o conflito. Porque às vezes você vê alguma coisa ali que parece muito bonito e interessante, você pensa, cara, eu quero escrever uma história sobre isso. Mas a questão é, há um conflito ali a ser explorado? Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui do Harry Houdini. Você com certeza já ouviu falar dele, ou não também, que é o grande Houdini, que é aquele cara que ficou muito conhecido por ser um dos mais famosos ilusionistas do mundo. Eu já vi roteiristas de cinema falando que já tentaram fazer roteiros sobre ele, contar a história dele, mas até agora ninguém conseguiu, porque o Houdini é um cara muito interessante, mas que não teve muitos conflitos na vida. Você pensa assim, cara, um sujeito que se trancava numa caixa cheia de água, né, todo amarrado com correntes, e que sempre conseguia escapar, com certeza esse cara tinha muitos conflitos. Mas, mano, ele não tinha. Ele fazia os truques dele, sempre tinha sucesso, tinha um casamento razoavelmente feliz, e ele morreu com 50 anos, sob circunstâncias desconhecidas, né? Ainda assim, isso não é suficiente, é pouca matéria-prima pra você escrever uma história sobre ele. É pouco conflito. Vamos pegar aqui o filme A Rede Social, que conta a história do Facebook. Eu gosto de usar esse filme de exemplo, porque, enfim, eu adoro esse filme. Nesse filme, o Aaron Sorkin, que é o roteirista de A Rede Social, ele conta que quando ele recebeu a proposta para fazer o roteiro desse filme, ele estava analisando toda a história em torno do Facebook. E aí, quando ele estava decidindo como é que ele faria esse filme, né, o que chamou a atenção dele foram esses dois processos judiciais em que o Mark Zuckerberg estava envolvido. E o Aaron Sorkin, né, o roteirista,
ele olhou para esses dois processos e falou, cara, aqui eu consigo achar conflito e trabalhar em cima deles para escrever uma história legal. Quer dizer, uma história assim poderia girar em torno de várias coisas, né? Você poderia escrever uma história sobre o Facebook pegando ganchos diferentes, escolhendo ganchos diferentes. Mas o Aaron Sorkin entendeu que esses dois processos judiciais renderiam muito pano pra manga para ele escrever essa história. Pano pra manga. Enfim, foi aí que ele encontrou os conflitos que ele achou que seriam interessantes de explorar nessa história. Então, ter uma ideia legal para uma história é, antes de tudo, você identificar o conflito. Porque uma história em que não tem conflito, não tem drama, não acontece nada, não é uma história. E veja, não é porque você identificou o conflito que, nossa, você vai visualizar a história inteira a partir desse momento e, nossa, achei o conflito, achei tudo. Porque, na verdade, isso é meio como uma escalada. Às vezes longa e cansativa, né? E, enfim, não sei até hoje porque eu gosto tanto de escrever, mas ok. Mas o que você tá procurando nesse início, né, para você começar a escrever, né, quando você tá formulando essa ideia, é o conflito. Não é fácil. Não é fácil. Mas uma vez que você acha o conflito, ele acaba funcionando como uma espécie de cabideiro, né, em que você vai pendurando todas as outras coisas da história nele. Você pode pendurar nesse cabideiro comédia, você pode pendurar romance, você pode pendurar diálogos assim mais espertinhos, confusos até, mas construir esse conflito é a coisa mais importante que você vai fazer. Você acha o conflito, a partir dali você vai acrescentando coisas na história que vão gerar em torno desse conflito, desse cabideiro, vamos dizer assim. How are you gonna dress up tonight? But if I show me, baby, come on. How you gonna dress up today? Dress up today. É isso. Beijo, tchau. Peace.